Olá, olá, boa tarde. Eu sou pastora missionária Ana Redana, do projeto Vaso nas Mãos do Oleiro. E eu vim mais uma vez aqui nessa tarde sobre a proteção de Deus que está sobre nós, para trazer a palavra do Senhor para a sua vida. E enquanto nós fazemos aqui alguns convites, como é que você está se sentindo hoje? Quando eu venho para essa live, eu sempre peço para você deixar os seus comentários, pedidos de orações, também pelo meu WhatsApp 69984075491. Estarei orando por sua vida. E também falando nessa tarde, estamos muito felizes aí com o projeto que já está em andamento. E também sobre as cartinhas, gente. Deu tempo para mim estar respondendo bastante cartinhas. Muitas vitórias têm vindo para o povo de Deus. Isso é motivo de nós nos alegrarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Nós vamos aqui fazer alguns convites. Nessa tarde eu quero trazer um assunto muito importante que nós colocamos o tema qual a importância de ajudar o seu próximo. Sei que de repente aí você pode estar ocupado, mas não se preocupa que as nossas lives elas sempre ficam aqui na nossa página e também na página do canal do YouTube. E assim nós vamos indo adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus, que tem nos ajudado, nos auxiliado sempre nessa batalha espiritual, para que nós possamos também estar junto com o povo de Deus que necessita de ajuda espiritual e também, como nós falamos hoje no grupo, da ajuda material, queridos? Deus é fiel e assim como o Senhor tem nos honrado aí com a sua graça bendita, com seu amor, tem honrado você também. Então eu te convido a sempre estar conosco aqui na live e também a convidar outras pessoas. Compartilhe essa live, que ela vai ajudar outra pessoa, porque a palavra de Deus, quando nós ouvimos, quando nós estamos ligadinhos com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, então aí nós recebemos o alimento espiritual. Estamos ainda fazendo aqui alguns convites. Glória a Deus. Deus é fiel. Estou alegre com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, terça-feira, 25 de julho de 2023. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo essa live. Se vai ser nesse momento, se vai ser na madrugada, à noite. Mas eu digo para você que você já é bem-vindo aqui, tá? Você é bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus ilumine os seus caminhos, que Deus abençoe a sua família e que você não desista de orar, não desista de buscar a presença de Deus, porque é muito importante nós estarmos conectados ao nosso Deus de Israel, ao Senhor Jesus, e acreditando nas suas promessas, crendo que coisas grandes e maravilhosas Ele vai continuar fazendo na nossa vida, não é verdade? Eu creio assim. Então, vamos lá, a gente fez alguns convites aqui. Glória a Deus. Deus é fiel, aleluia, glória a Deus.
Estamos aqui, né, todos os dias, ou sempre que podemos, para auxiliar você também, né? Você que precisa de uma resposta de Deus, você que tem orado e tem pedido, Deus, usa alguém para falar comigo. Senhor, nesse momento, a palavra de Deus será pregada. E eu creio assim que a palavra do Senhor, ela já é uma profecia para nossas vidas, já é a resposta de Deus para o nosso caminho. Aleluia, glória a Deus. Talvez você pode até estar triste, né, chateado, mas não fica não, porque um dia de cada vez. Com certeza, dias melhores virão. E eu tenho certeza absoluta, esse Deus não falha. E nós não podemos também falhar com eles, essa que é a verdade. E eu venho trazer um assunto muito importante, que eu dei como título: qual a importância de ajudar o seu próximo? A missionária Terezinha chegou aí. Jeff, Cris, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus abençoe. Então nós vamos trazer aqui uma palavra, né? Qual a importância de ajudar o próximo? E nós vamos falar sobre essa palavra dentro do livro. Vamos ler apenas 2 versículos, depois vamos adiante. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37. Amém? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o louvor, né? Para não tirar aqui o nosso foco. Amém, graças a Deus. Então vamos ler o que está na palavra do Senhor, Mateus capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 36, 37 até o 39, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então a gente vem trazer nessa tarde uma palavra que nós vamos desenvolver com o título: qual a importância de ajudar o próximo? E eu vim trazer essa palavra hoje. Sempre que eu venho trazer aqui uma palavra da parte de Deus, eu sempre oro ao Senhor para que Ele venha me instruir, Ele venha me direcionar, porque a verdade é que todas as pessoas que depois assistem a sua live, né, a nossa live, ela está exatamente necessitando daquela palavra. E hoje, com certeza, não será diferente. É um grande desafio para nós estarmos na live ao vivo. Sempre que viemos aqui, pedimos muito a sabedoria de Deus, pedimos o discernimento para que não venhamos tropeçar e nem deixar com que as pessoas que nos assistem tropecem também, porque essa que é a verdade, né? Temos que pregar a palavra do Senhor, mas temos que tomar muito cuidado ao que nós falamos, a forma que nós nos dirigimos às pessoas. Eu acredito que não só na live, mas também quando somos convidados aí para pregar a palavra do Senhor, temos que ter vigilância, não é verdade? Então vamos aqui falar qual a importância de ajudar o próximo. Mas esse louvor aqui, ele continua
é um pouquinho alto, queridos. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Deixa eu tirar aqui e trazer para uma frequência de louvor e adoração. Melhorou, né? É isso aí. Então, queridos, nós estamos aqui e nós vamos falar tudo aquilo que faz parte de um propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos e falamos sempre do propósito espiritual, da pregação da palavra de Deus, da oração. E são assuntos muito importantes, com certeza, das campanhas de oração. Mas eu quero falar nessa tarde a respeito de lembrarmos a importância de ajudar o nosso próximo, relembrando que temos 2 importantes mandamentos de Deus, como eu disse aqui em Mateus 22, do versículo 36 a 39, quando fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos que Jesus, quando ele veio fazer a obra, ficou 3 anos levando o seu ministério na terra. Ele veio para apregoar a verdade. Mas muitas vezes essa verdade incomodava algumas pessoas ao seu redor. E não é diferente hoje conosco, que somos pregadores da palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem receber aquilo que apraz ela, para o seu ego. E nem sempre é assim. E algumas coisas incomodam certas pessoas. Mas o importante é estarmos na direção de Deus. O importante é não sermos conduzidos a uma velocidade carnal, mas estarmos na direção espiritual. Mas esse é um assunto profundo que outra live a gente traz. Então vamos falar sobre o 2º mandamento, que é amar o próximo. Amar o próximo é um desafio. Porque quando nós falamos de filhos, nós podemos falar de amor. Quando conhecemos alguém ou nos casamos, podemos falar de amor. Quando temos os nossos pais, podemos falar de amor. Mas quem é o nosso próximo? E aqui, quando Jesus deixou esse desafio, que faz parte do propósito e que hoje faz parte também desse nosso propósito, que nós devemos começar a desenvolver isso na nossa vida. E eu creio, assim como missionários, pregadores, pastores que levam a palavra de Deus, desenvolver na vida das pessoas esse grande chamado. Porque você sabia que essa questão de ajudar o próximo também trata-se de um chamado. Mas muitas vezes, apesar de lembrarmos da importância
desses dois magníficos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, nós não percebemos que estamos adiando a nossa bênção e a nossa vitória. Mas eu vou explicar para você como. Quando nós passamos a levar o nosso coração a Deus e nos direcionar pelo espiritual, sendo guiados pela própria mão do Espírito Santo, pela própria mão do Senhor, Ele vai nos conduzir a fazer coisas que o nosso coração carnal não deseja. E muitas vezes nós negligenciamos essa ajuda ao próximo e esse segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Por que muitas vezes nós negligenciamos essas questões? Imagino nesse momento que algumas pessoas estejam negligenciando pela falta do conhecimento e que algumas outras pessoas estejam negligenciando pelo egoísmo. Se nós percebermos quão grande é a importância de ajudar o nosso próximo, se nós percebermos que somos cooperadores do Senhor nessa obra de Cristo nessa terra e entronizarmos a palavra do Senhor em nossas vidas, guardando-nos, mas também zelando, não por medo, mas por temor, seremos então pessoas diferentes no reino de Deus. E nessa tarde eu venho trazer alguns fatos importantes que falam a respeito disso e que de repente aí vai deixar claro na sua vida algumas situações a qual você tem se perguntado: por que está acontecendo isso comigo? Por que não deu certo aquilo? A verdade é que a nossa vida não é uma base de troca com Deus, mas que nós não podemos negligenciar a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, e lembrarmos que hoje é um dia e amanhã é outro. E lembrarmos também por que devemos amar ao próximo. Dilza Maria, estou orando por você já, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar, viu? Então, o que acontece? Nós dizemos que temos amor ao Senhor. Deus, Ele é o fruto do amor o fruto do amor de Deus por nós é o primeiro mandamento, que Ele nos ama muito mais do que nós amamos Ele. Mas você pode perceber que mesmo quando o Senhor Deus dá o primeiro passo em direção ao homem, desde lá o Éden, o Senhor Deus sempre procura se relacionar com o ser humano, que somos nós, mas exatamente para que nós aprendamos o que é verdadeiramente servir ao Senhor em espírito e em verdade. E exatamente porque o Senhor nos amou primeiro, então, quando veio Jesus à terra no seu ministério, deixou primordialmente os 2 mandamentos.
Amamos a Deus sobre todas as coisas, mas também amamos ao próximo como a ti mesmo, ou como a nós mesmos. Mas perceba bem, se eu digo, há uma grande contradição aqui, que eu amo a Deus, mas falo que odeio meu irmão, esse amor então não é verdadeiro. Não é? Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, como que ele pode amar Deus que ele não vê? Que tremendo isso. Mas o que é o amor? O amor é doação. O amor é o repartir o pão. O amor é não negligenciar a situação do irmão. O amor é se conduzir deixando o egoísmo, o ego, a vontade carnal de lado. Mas é complicado? E dentro dessa palavra que eu trago hoje, eu quero falar sobre relacionamentos. Pouquinho. Nós não podemos negar que relacionamentos humanos sempre são complicados. Relacionamento na igreja, relacionamentos em família, relacionamentos no trabalho. Nós somos sempre desafiados a entender a vontade do nosso próximo. Então, se conhecemos o Senhor e a palavra de Deus, e somos desafiados a entender esse amor, que também está constante em 1 Coríntios capítulo 13, aonde alguns versículos diz: o amor tudo suporta, tudo sofre e tudo crê. Quão desafiador é então amar a Deus que não vemos. E quão desafiador é amar o próximo que nos irrita todos os dias, que tira de repente um pouco da nossa paz, que muitas vezes nos fere e que depois busca as nossas ajudas. Então, o que devemos fazer? Eu separei algumas coisas aqui. A primeira coisa, para uma pessoa que quer mudança e verdadeiramente ela quer entender como ajudar o próximo, eu quero falar das intenções. Quando nós falamos na parte espiritual, muitas pessoas se interessam e têm o prazer de orar uma pelas outras. Quando nós falamos da parte emocional, existem pessoas e pessoas que têm o dom de conversar, aconselhar, que não deixa de ser uma forma de cuidar. Mas eu quero ser bem intencional nessa live. Quando falamos de dinheiro, quando falamos de finanças, as pessoas, elas recuam. Só que o mais interessante de tudo isso é que são essas próprias pessoas que, quando estão provadas, desafiadas por circunstâncias alheias à sua vontade, elas procuram a Deus. Elas procuram as pessoas que servem a Deus. Procuram o missionário.
procuram o servo de Deus, procuram a mulher de Deus. Então, sendo eu já intencional nesta pregação ou nesta palestra, como cumprir o mandamento, ajudar o próximo, amando e ajudando? Nós precisamos ser intencionais. Porque a expressão aqui, quando diz, nós vamos encontrar na palavra de Deus em outros capítulos, mas eu trouxe Mateus capítulo 22, versículo 36. Quando ele fala a expressão, ele diz: Ele nos deu este mandamento. E mandamento, nós não negociamos com ele. Mandamento de Deus, ou obedecemos ou não obedecemos. E muitas pessoas, elas têm dificuldade de dividir aquilo que faz bem para o ego dela, aquilo que proporciona bem-estar a ela. Mas se nós adentrarmos a palavra do Senhor, que se revela que não somos donos de nada, mas sim cooperadores, ou não, como diz a palavra, mordomos de Cristo, que estamos aqui apenas para gerenciar, administrar aquilo que Ele nos tem dado. Então eu quero mais uma vez ser intencional. Por que tanto egoísmo? Por que tanta infidelidade com Deus? Por que tanta infidelidade com o seu próximo? Se nós hoje, a vida é um sopro e de repente tudo fica aí, certo é que muitas vezes o Espírito Santo já falou ao seu coração para fazer alguma coisa. O seu intento foi até ajudar, mas o seu egoísmo falou mais alto do que a vontade de Deus na sua vida. Então, para a gente continuar aqui, nós estamos levando a palavra do Senhor com o título Qual a importância de ajudar o seu próximo? Existem pessoas que de repente elas até podem tentar se aproveitar desse mandamento, por muitas vezes saber a importância de nós sermos cristãos e termos que cumprir verdadeiramente esse mandamento. Mas se eu estou com Jesus, se eu estou com o Espírito Santo, se eu quero me alinhar com a vontade do Senhor, qual é o fato mais importante? O que a pessoa pensa a respeito ou o que eu vou fazer com o meu coração íntegro e reto e temente a Deus? Quando eu faço alguma coisa, eu faço por amor ou faço por intenção de troca na minha vida espiritual e material? Certo é que o Salmo 139 diz: Senhor, Tu nos sondas. O Senhor nos sonda o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. Mas lembre-se que Ele também conhece o dia de hoje, de amanhã e o depois. E com isso, eu não estou dizendo aqui que devemos amar somente quando é conveniente.
Não. Mas eu quero dizer aqui que nós devemos amar a todo momento e que, se acaso ainda não existe realmente esse amor dentro do nosso coração, é porque ainda falta libertação, cura, transformação na nossa vida espiritual. Neste caso, precisamos ter sabedoria, lembrando, quando falamos em relacionamentos, quando você se encontra com alguém cujo há necessidades, muitas vezes, queridos, tão básicas, mas quando o egoísmo fala mais forte, quando a pretensão ela é contrária àquilo que é a vontade de Deus, porque na verdade tudo quem dá para nós é o Senhor. O amor de Deus é tão fiel na nossa vida. O Senhor é tão fiel na nossa vida que eu não consigo entender muitas vezes as pessoas que não têm a dignidade, a compreensão, a atitude correta em saber, em reconhecer claramente qual a grande importância de ajudar seu próximo. Pastora, mas eu ajudo com palavras, eu faço campanhas de oração. Você já parou para visitar alguém que não fala nada, mas no seu armário não tem nada? Você já visitou alguém que não fala nada, mas está necessitando de uma oferta financeira? Eu vou parar agora, porque eu não posso falar sobre isso. Queridos, as pessoas têm tropeçado grandemente nessa área. As pessoas têm tropeçado quando se trata da área das finanças. Mas nós, nesse momento, estamos aqui não para correção, mas para discernimento, para entendimento, quando não para suprimento. Muitas vezes, até pais que diz que se preocupam com seus filhos legítimos não ajudam, não abençoam. São cristãos, estão na igreja, buscam a Deus, mas não têm o exercício da misericórdia. Quantas pessoas lá fora, conhecidos, conhecidas, e a pessoa vem contando das bênçãos, glorificando e testificando, e não entra na observação que precisa olhar para o seu próximo.
amar o seu próximo. E com isso, percebe muito bem aqui essa palavra que eu trouxe nessa tarde, que Jesus, ele nunca colocou limites quando ele se tratava em falar sobre amar, sobre relacionamentos, porque a verdade é, ninguém amava mais do que Jesus. Mas nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que viemos aqui colocar o nosso rosto nessa live, temos que entender que nós precisamos viver a palavra de Deus na nossa vida. Temos que dar cumprimento àquilo que o Senhor nos falou. E muitas vezes erramos porque dizemos que a nossa vida espiritual está tudo bem, está alinhada. Dizemos que amamos a Deus e amamos ao próximo, mas o nosso ego, o nosso eu está tão forte, que acaba que a nossa visão fica turva, a nossa visão não se amplia nesse contexto que nós estamos falando. A importância de ajudar o nosso próximo ela se aplica de uma forma genuína à palavra do Senhor para glorificar e exaltar o nome dele. Porque quando abençoamos pessoas, estamos glorificando a Deus. Quando edificamos o próximo, plantando não só a semente do Evangelho, a semente da paz, mas a semente frutífera das finanças, glorificamos ao Senhor. E não é só uma vida que precisa ser transformada. São muitas outras vidas ao nosso redor. Então eu venho aqui nessa live hoje perguntar: que tipo de semente você tem plantado na outra pessoa? Como tem sido o seu compromisso com Deus? Espiritual? Basicamente. A palavra do Senhor diz que um dos maiores propósitos da nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu identifico isso na minha vida, ou quando eu aprendo isso na minha vida, eu não vou ter problema em servir o meu próximo. Eu não vou ter problema em ajudar meu próximo. Eu não vou ter problema em tirar, que eu chamo de doar, alguma coisa de mim, da minha vida, sem esperar nada em troca. Porque a verdade é que o ser humano, ele só procura fazer aquilo que ele tem a troca. E essa obra de receber
o que foi dado, a barganha, a troca, nesse contexto espiritual, Deus não está neste negócio. Quando eu faço isso para receber alguma coisa em troca, Deus não está neste negócio. Isso, quem diz, é a palavra do Senhor para a minha vida. Então, se você que é cristão, se você que é conhecedor da palavra de Deus, se você que serve a Deus, se você que está sendo instruído agora, gente, eu tenho que falar uma coisa aqui. Encontramos pessoas lá fora que não são conhecedoras da palavra de Deus e que a obra da caridade está no seu coração. E que a obra da misericórdia está no coração dessas pessoas. E muitas vezes não encontramos no nosso irmão essa misericórdia. Que Deus é esse que nós servimos? Que amor é esse que abrimos ministérios, igrejas? Não, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas quando eu venho aqui, eu peço ao Espírito Santo que me ilumine para trazer com sabedoria e discernimento a palavra de Deus. E nessa tarde, eu quero ser intencional. E eu não vou negar a obra frutífera e ser destemida a levar a palavra do Senhor e a cumprir o propósito de Deus na minha vida e na vida do meu próximo. Tem pessoas que não têm essa dificuldade. E vejam que essas pessoas muitas vezes não são cristãs. E sempre os celeiros dela estão cheios. O Senhor está sondando você. O Senhor está me sondando. O Senhor está sondando os nossos corações. Tem tanta gente chorando. Tem tanta gente necessitada. A obra da caridade. A obra do amor. Em 1 Coríntios 13. Aí nós vamos dizer: queremos receber do Senhor a fé como grão de mostarda. A fé verdadeiramente é um requisito muito importante para a nossa caminhada cristã. E eu tenho certeza até que a sua fé, ela pode até ter o tamanho de um grão de mostarda. Mas se você não consegue fazer o possível, como que você vai fazer o impossível? É pecador. É horrível isso. Cláudia Miranda, quanto tempo, Cláudia? Um abraço para você. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Então, hoje, eu creio que essa pregação que diz para nós a respeito de mandamentos, ordenanças de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, é um grande desafio. Mas o certo é que o Senhor sempre nos desafia. Muitas vezes temos costume de olhar as pessoas pela aparência. Não olhemos pela aparência, queridos. Olhamos no coração.
olhamos na necessidade. E eu desafio a sua fé nessa tarde. Eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar para você coisas incríveis e que você vai fazer aquilo que para você parece impossível, mas para Deus não é. Não é maravilhoso quando nós oramos e Deus vem e entrega a nossa vitória? Não é maravilhoso quando nós falamos das coisas de Deus e dizemos, temos que dar um testemunho, porque Deus abriu a porta para minha filha, para mim, Deus cumpriu, Deus entrou na minha casa. Será que quando nós falamos isso, nós estamos lembrando daquele irmão que está desempregado, que está necessitado? Temos que ter uma fé constante. Temos que ter uma fé em Cristo Jesus firme. Mas essa fé, sem o amor a Deus, sem o amor ao próximo, sem a caridade, a bondade, a misericórdia, ela não será uma fé crescente e não vai ter resultados. É a palavra de Deus. Então, ao longo desse texto, façamos uma reflexão. E quando recebendo alguma coisa do Senhor, perguntamos a Ele, Senhor, o que devemos fazer? Qual é o primeiro passo? Eu ia falar sobre um assunto, mas vou deixar para outro dia. Eu voto com Deus. Queridos, não desista. De repente você, no fundo do seu coração, ainda não conhece o que é o amor ao próximo. Você conhece o que é o espiritual, dizendo das orações, etc. De repente você precisa crescer em Cristo, amadurecer essa área da sua vida. Mas eu digo para você, não desista. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é fiel em fazer nas nossas vidas. Mas lembre-se bem, quando o Senhor nos dá com abundância, Ele não nos dá para deixar guardado. Ele nos dá para nós dividir com o nosso próximo. E nós temos diversas palavras da parte de Deus na Bíblia Sagrada que fala a respeito disso. Mas isso é um projeto de desenvolvimento cristão, fraternal, espiritual e não egoístico. Eu acredito sim que muitas vezes começa pequeno, de forma simples, humilde, mas lembrando que todo resultado da nossa vida, quem dá o crescimento é o Senhor. E mais uma vez eu pergunto, qual é a semente que você tem plantado? Que tipo de semente? E onde você tem plantado? Porque com certeza, se você está na direção de Deus, essa semente vai germinar, vai crescer e vai dar muitos frutos. Mas hoje eu não estou dizendo apenas da pregação da palavra de Deus. Hoje eu não estou apenas dizendo de orar pelas pessoas. Hoje eu estou falando sobre doações, ofertas, dízimos. Hoje eu estou falando sobre compaixão, amor e misericórdia. Hoje eu estou falando da caridade.
tudo pode começar com você. Quem sabe aí onde você está, você diz: poxa, na minha carreira cristã, eu cresci em certas áreas da minha vida. Sei pregar a palavra, sei orar, dizimo na igreja, vou visitar os lares. Mas existe sim outras sementes que precisam ser germinadas, mas que você não semeou. Cristão maduro precisa entender o que é fé e o que é desenvolvimento da sua fé em Cristo. Cristão maduro precisa entender que o que ele tem não é dele. Não sou eu quem digo, é a palavra. Você vai sair daqui dessa terra do jeito que você chegou. Não vai levar nada. Coloque um propósito no seu coração. Quantos projetos de Deus têm necessidade de ser abençoados? Quantas pessoas aí fora estão precisando também ser abençoadas? E se torna uma corrente. No tempo antigo, lá dos nossos avós, eu me lembro da minha avó dizendo: fiz um bolo e vou levar uma parte do bolo para minha vizinha. Não era intencional em querer de volta outro bolo. Era bondade. O cristão que diz que conhece a palavra de Deus, que desenvolve grandes projetos de pregações, esqueceu da bondade e da misericórdia do Senhor. E o Senhor tem sido misericordioso com a tua vida. Tem sido bondoso com a sua vida. E você tem testemunhado disso. Então, por que não amar o próximo como a ti mesmo? Não podemos continuar sendo bebês nessa carreira cristã. Temos que cada dia amadurecer. Ou temos que, no momento de ser recolhidos pelo Senhor, não por deixar um legado, mas dizer: eu fiz a minha parte. Mas às vezes você diz: a sementinha é tão pequenininha, irmã. Não tem problema, querida. Não tem problema. O Senhor multiplica aquilo que dá. Sabia? E talvez você que assistiu, não sei qual horário, essa live, você diz: eu já sei de tudo isso, mas não consigo exercer isso. É um exercício mesmo. É um exercício cristão muito forte. Lembrando que muitas pessoas têm abandonado a sua fé cristã, até quando os pastores têm falado de ofertas, doações, de bondade, misericórdia, caridade, amor ao próximo. Que infelicidade! Porque não sabe tais que abandonam que eles receberam de Deus a sua fortuna. Receberam de Deus a sua benção. Receberam de Deus o seu carro, sua casa, suas finanças. Porque tudo é de Deus. E aí a gente lembra de algumas coisas, né? Entretanto, lembramos de uma frase que eu coloquei aqui.
uma árvore grande para servir de moradas para muitos, ela precisa ser plantada. Ela começa pequena, mas à medida que ela cresce, serve para muitas pessoas estar debaixo da sombra. Que tipo de árvore você está crescendo? Ou que tipo de semente que você foi plantar? Pedi, dar-se-vos-á, diz o Senhor. Certamente. Sabe por quê? Porque o Senhor é o primeiro amor. E Ele jamais negou e jamais vai negar nada para os teus filhos. E nós, filhos, por que negamos o pão de cada dia para o nosso próximo? Por que separamos o melhor para nós e demos o menor para o próximo? Ah, mas aquela fulana, aquela pessoa, ela tem muito, ela pode dar, eu não posso. Todos nós podemos. Todos nós. Se você tem uma sementinha, essa sementinha pode ser dividida. Basta você querer. Então, como eu falei nessa palavra, nessa pregação, eu fui intencional. Claro, na direção de Deus. Trouxemos aí a palavra do Senhor, Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37, falando como ajudar o seu próximo. Já ajudou em oração? Bendito seja Deus. Já ajudou pregando a palavra? Bendito seja Deus. Agora vamos nos reunir e vamos fazer a caridade. E nessa obra da caridade, você tem tropeçado? Ou você tem entendido que também isso é um projeto de grande desenvolvimento na seara do Senhor? A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Mas quando lemos esse versículo, lembramos apenas da pregação da palavra de Deus ou da construção de igrejas e ministérios. Mas hoje eu trago para a obra da caridade, a obra do amor, a ajuda financeira, material. A seara é grande, a necessidade é grande, mas os ceifeiros têm sido poucos, porque os grandes ceifeiros, a qual recorreu a Deus e recebeu, estão escondidos, porque não querem dividir com o seu próximo o pão de cada dia. Queridos, não desista diante das dificuldades. E quando as coisas não saírem como você esperava, seja perseverante. E se você tem um grãozinho de mostarda, ore a Deus, porque o Senhor, nutrido pela palavra de Deus, você vai levar o alimento, você vai levar a necessidade no lugar certo, na hora certa e no tempo certo. Não podemos continuar apenas pregando a palavra de Deus e orando, porque isso é um cotidiano do Senhor na nossa vida. Temos que ser mais arrojados. Existem obras que ficaram paradas no meio do caminho. Existem coisas que não foram construídas, porque pessoas que eram para ser colaboradoras têm se alimentado do egoísmo, da arrogância, da prepotência, mas quando entram em dificuldade, quando caem,
de onde estão. Lembram-se de Deus e do homem e da mulher de oração. Estamos terminando mais uma live. Eu sou pastora missionária Ana Redana, Projeto Vaso nas Mãos do Oleiro. Estamos aqui com a frequência, sempre aí trazendo a palavra de Deus, trazendo as etapas de cura da alma, propósito com o Senhor. Temos um grupo de WhatsApp, a qual nós fazemos ali as campanhas de oração. Estamos já com esse projeto adiante, fazendo culto nos lares. Sou de Porto Velho, Rondônia. Você que quer fazer suas doações, suas ofertas para o projeto, faça no meu CPF, no Pix 300-232-70268. Mais informações pelo WhatsApp 69984075491. Que Deus possa abençoar o seu plantio e que Deus possa abençoar a sua colheita. E eu profetizo chuva de bênção e vitória, e que a sabedoria, o discernimento do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até mais, até outra live, se Deus quiser.